tem que se esforçar, porra! Somente quem vence, quem não desiste. Os fracos ficam pelo caminho. Não é estudar para passar, é estudar até passar. E isso vem logo. Então, ânimo, bora pra cima, vamos lá. Vamos dissecar o inquérito policial na parte de prazos, deveres do delegado, etc. Tamo junto, vem comigo. Então, começa aqui o nosso artigo 6º. Bom artigo. Não teve incidência de pacote anticrime, providências da autoridade policial diante da notícia crimes. O que a autoridade tem que fazer quando chega a ela o conhecimento do fato criminoso? É o que ela deveria fazer, não necessariamente o que ela faz. Vejamos, inciso 1º, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, cognição da notícia crimes imediata, mediata, enfim. A autoridade policial deverá, inciso 1º, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas. Não mexe em nada até a chegada dos peritos criminais. Lembrando que, eventualmente, o mexer nas coisas ali pode configurar desde um crime de abuso da autoridade na redação nova até um crime de fraude processual, artigo 347 do Código Penal, quando a alteração busca induzir a erro o perito ou o juiz. Que mais? Inciso 2º, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, relacionados ao fato. Outra coisa que não interessa não vai ser apreendida. E só vai apreender depois de liberado pelos peritos. Após liberação pelos peritos criminais. Beleza? Inciso 3º, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, identificação das testemunhas, reconhecimento do local, captação lá de imagens de câmeras de segurança, todas as provas. Inciso 4º, ouvir o ofendido. Então a primeira pessoa a ser ouvida no inquérito é a vítima. Inciso 5º, ouvir o indiciado. Ele é depois do ofendido, beleza? Com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 3º, do título 7 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Gente, então, lembrando que é direito do interrogado, do indiciado, se fazer ali... fazer conjuntamente com seu advogado, ele tem direito de se entrevistar com o advogado antes do interrogatório, beleza? E sempre lembrando, caso ele não possa ali efetivamente assinar, né? Esse termo aí, se ele não pode assinar, não sabe assinar, não pode assinar, haverão testemunhas a rogo que vão assinar no lugar dele, mas essa colocação aqui é importante, ó, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Ouvido a leitura. Não é testificado a leitura, não é ter presenciado a leitura, não é ter observado a leitura, é ter ouvido a leitura. Para que depois ele não diga, eu assinei sem saber, eu assinei, eu fui coagido. Então tem duas testemunhas ali que lhe tenham ouvido a leitura do depoimento, beleza? Muito bem. Que mais? Inciso 6º, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Reconhecimento de pessoas e coisas, depois nós vamos explicar isso aí mais detalhadamente na parte de provas, tá bom? Mas... o normal é, primeiro o reconhecedor descrever a pessoa, descrever a coisa que se pretende ser reconhecida. Não se pode pegar o reconhecedor, o suspeito e dizer
aquele é o cara, porque você estaria induzindo o reconhecimento e geraria uma nulidade. E a cariação é botar a pessoa de frente com a outra. Quem pode ser acariado? Todo mundo. As testemunhas, o indiciado e a testemunha, o ofendido e a testemunha, ofendido e indiciado. Sempre se faz a cariação para apuração de pontos divergentes nos depoimentos, tá bom? Muito bem. Inciso 7º. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Toda infração penal que deixar vestígios é obrigatório. A realização do exame de corpo de delito direto ou indireto, não bastando para tanto a confissão do acusado. Não pode suprir isso daí. Tem que fazer a perícia. Perícia, laudo, exame de corpo de delito são sinônimos, ok? Muito bom. Inciso 8º. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Gente, essa identificação do indiciado será feita no primeiro momento caso ele não tenha documento comprobatório da sua identificação ali, tá bom? E essa folha de antecedentes do indiciado, nela só deve constar o quê? Se ele possui passagem, não é nem passagem, se ele possui sentença transitada e julgada por crime, se ele não for mais réu primário. Meros mexericos não devem integrar ou constar da FA, beleza? Que mais? Inciso 9º, averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social. Era pobre, era rico, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime, se está arrependido, se foi premeditado, se era caso de vingança, porque tudo isso depois vai subsidiar o juiz na análise da culpabilidade dele. E durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter, inclusive daquilo que concede depois ao juiz decretar alguma medida cautelar, ok? Então, tudo que envolve a figura do indiciado associado ao crime deve ser detalhado. Inciso 10. Esse mais recente de todos, incluído aí no ano de 2016. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Isso caso o indiciado seja preso preventivamente, seja preso temporariamente. Tem que perguntar para ele se tem filho menor com alguma deficiência, porque vai que depois o moleque morre lá em casa porque o pai foi preso. É ou não é? E essa colocação aqui, já lembro você, vai ser repetida. Quando a pessoa é presa em flagrante, tem que perguntar isso aqui. No interrogatório do acusado no processo, tem que perguntar isso aqui. Se a pessoa é presa preventivamente ou temporariamente, tem que perguntar isso aqui. Ok, artigo 7º. É a reprodução simulada dos fatos. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos. É o que a gente sempre fala na minha experiência como encarregado de inquérito policial militar. O papel aceita tudo. Precisa ver se o que foi dito é plausível de ser realizado. Aquele caso Nardoni, que foi amplamente divulgado em âmbito nacional, onde o pai e a madrasta mataram a menininha Isabela Nardoni, ela foi arremessada da janela do apartamento que morava aqui em São Paulo. Então o pai deu uma versão lá, que quando chegou em casa, pegou a menina, levou pra cima, voltou e pá, fez isso, fez aquilo. Quando ele retornou, alguém tinha jogado a criança. Quanto tempo se demorou para fazer tudo isso? Foi perguntado para ele. Ah, demorou 30 minutos. Foram tentar reproduzir esse evento. Meu, em 30 minutos, só se ele fosse o The Flash. Quer dizer, era impossível ter ocorrido tudo aquilo naquele lapso de tempo. Por isso que a reprodução simulada dos fatos, ela é importante. Também conhecida como reconstituição do crime, beleza?
Contudo, existem circunstâncias em que ela não deverá ser realizada. Quando? Desde que esta não contrarie a moralidade. Então não posso pedir para o estuprador reconstituir o crime com a estuprada. Concorda comigo? Vai ficar meio estranho. Ou a ordem pública. Esse caso do Nardoni, quando houve a reconstituição, ele não compareceu. Foi até bom lembrar disso. Se ele comparecesse no dia, talvez ele fosse linchado, porque tinha bem umas 10 mil pessoas do lado de fora no apartamento querendo pegar ele e a mulher lá, a Ana Jatobá, de pau, entendeu? Então, eventualmente numa situação dessa, vai gerar problema na ordem pública, melhor não reconstituir. Agora, o que veio a calhar? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Já havia essa pergunta de concurso. Então, nesse sentido, se o indiciado foi intimado a reproduzir a prova, ele não é obrigado a reproduzir. E se ele não é obrigado a reproduzir, também não será obrigado a comparecer. Beleza? Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto do capítulo 2º, título 9 deste livro, que nós veremos depois, aí é o rito do flagrante, tá bom? Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas. Na verdade, elas são digitadas, ok? Reduzidas quer dizer aquilo que é dito é transcrito em papel. Não se esqueça que uma das características do inquérito policial é ser escrito. E, neste caso, rubricadas pela autoridade. Então, todas as folhas do inquérito policial, que compõem os autos do inquérito, a autoridade policial rubrica na margem da folha. O escrivão também rubrica, tá bom? Artigo 10. Eita que esses são os prazos. O inquérito policial deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver sido preso em flagrante. 10 dias, Justiça Estadual. 15 dias, Justiça Federal, indiciado preso. 30 dias, nos casos do crime de tráfico de drogas, podendo esse prazo ser prorrogado. 20 dias em caso de inquérito policial militar. Ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executará a ordem de prisão. Então, prisão preventiva, prisão temporária, começa a contar o prazo a partir de quando se efetivou a prisão, e não de quando a ordem foi dada. Porque o juiz pode ter dado a ordem há um mês atrás, só conseguiu prender hoje. O prazo não está correndo, o prazo começa a correr a partir de quando você cata o cidadão. Ou no prazo de 30 dias quando estiver solto. Justiça Federal, 30 dias, Justiça Estadual, 30 dias, Justiça Militar, 40 dias, tráfico de drogas, 90 dias para concluir com o indiciado solto, mediante fiança ou sem ela. Muito bem, então esses são os prazos. Atenção com eles, é meio carne de vaca, né? Você viu que, segundo o pacote anticrime, juiz de garantias, esse prazo aqui de indiciado preso pode ser prorrogado por mais 15 dias. Isso não está valendo ainda, beleza? É o juiz das garantias, a previsibilidade para prorrogar o inquérito, no caso do indiciado preso, coisa que ainda não está autorizada, ok? Está suspenso isso daí, eu já disse. Artigo 1º. O inquérito se encerra com um relatório. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Gente, nesse relatório, a autoridade policial vai dizer o quê? O que fez, o que deixou de fazer, por que não fez. Vai descrever sucintamente lá os depoimentos, o que disse um, o que disse outro. É isso. Na verdade, o relatório, ele é uma espécie de índice do que foi feito em termos do inquérito, com um comentário sucinto com relação a cada prova realizada. O relatório não vincula a decisão do representante do MP, nem vincula a decisão do juiz. Pergunta também que eu já vi. A ausência do relatório anula o inquérito para fins de oferecimento de denúncia? Não, de jeito nenhum. Relatório é uma peça, digamos, deve conter, mas sua ausência não gera nulidade do inquérito policial. Digo isso porque eu já vi essa pergunta em concurso, tá bom?
Parágrafo 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas, porque fatalmente esse inquérito policial vai retornar à autoridade policial para dar continuidade à apuração. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação, indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para posteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Normalmente aqui em São Paulo, quando vem esse prazo concedido pelo juiz, é prazo de 180 dias. Gente, é muito inquérito, é pouco escrivão, a polícia tem poucos meios, a coisa é demorada. Artigo 11. Já cansei de ver essa questão de prova. Os instrumentos do crime: armas, veículos, dinheiro, joias, drogas, quando não foram destruídas, incineradas por ordem judicial da autoridade policial, bem como objetos que interessem à prova, acompanharão os autos do inquérito. O produto ali que foi apreendido no inquérito não fica no DP, acompanha o inquérito, vai ficar no depósito judicial, onde o juiz ordenar, ok? Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Gente, então, na verdade, o inquérito policial, qual deveria ser o seu objetivo? Funcionar como substrato, funcionar como embasamento, funcionar como fundamentação da acusação. Se a ação penal é pública, o inquérito subsidia a denúncia. Se é ação penal privada, o inquérito subsidia a queixa-crime. É isso. O inquérito serve para subsidiar, formar a peça acusatória, denúncia ou queixa-crime, conforme o caso. Beleza? Lembrando, contudo, que o inquérito é dispensável. Se o promotor, se o querelante tiver outros meios de prova pelos quais ele possa formular a acusação, ok? Muito bem. Artigo 13. Outras providências da autoridade policial, presta atenção, incumbirá ainda a autoridade policial. 1. Fornecer às autoridades judiciárias informações necessárias à instrução e julgamento do processo. Não se esqueça que o inquérito policial, quando é concluído, ele vai lá para o juiz no fórum e fica o delegado lá no DP na quebrada. Aí o juiz perde contato com a fonte. Então, se morrer uma testemunha, o juiz não está sabendo. O delegado de polícia tem que informar: ô juiz, testemunha tal faleceu. Juiz, tal prova do crime foi encontrada. Juiz, o indiciado se envolveu em outra ocorrência. Então, essa vinculação aí é necessária. Inciso 2º, realizar diligências requisitadas, é ordem, pelo juiz ou pelo representante do Ministério Público. Vá localizar uma testemunha, realize um exame de corpo de delito, proceda a uma cariação e assim por diante. Inciso 3º, cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Lembrando que quem cumpre o mandado é a Polícia Civil, Polícia Federal. Já havia essa questão em concurso, não há nulidade alguma em policial militar cumprir mandado judicial de prisão em inquérito da Polícia Civil. Não gera nulidade de nenhum tipo. E inciso 4º, representar acerca da prisão preventiva e da prisão temporária também. Observe que o delegado não requer ao juiz a decretação da prisão preventiva. O delegado não requer ao juiz a decretação da prisão temporária. O delegado, ele representa. Esse é o termo adequado, beleza? Muito bem. Gente, agora, artigos 13A e 13B,
estão bombando em concursos recentemente. Então, o 13A, ele se presta a esses crimes. 148, 149, 149A, 159. Que crimes são esses, meu amigo? Sequestro e cárcere privado é o crime de extorsão mediante sequestro, é o crime de extorsão com retenção da vítima, é o crime de tráfico de pessoas, é o crime de redução à condição análoga de escravo e o crime de remessa de menores para o exterior, que é o 239 do ECA. Então, eu vou sintetizar tudo que está aqui para a gente não estourar aqui no nosso tempo. Então, nesses crimes, eu acabei de mencionar, delegado de polícia, promotor de justiça, podem requisitar diretamente a órgãos públicos e privados o fornecimento de dados, informações para tentar localizar quem? O indiciado ou o ofendido, a vítima, beleza? Tá aqui, ó. O membro do MP ou o delegado poderá requisitar ordem independente de atuação do juiz, de qualquer órgão do poder público ou de empresa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Atenção! A requisição tem que ser cumprida no prazo de 24 horas, sob pena de desobediência, o órgão público ou privado que não responder. E nessa requisição do delegado ou do promotor tem que conter o quê? Nome da autoridade requisitante, número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação, 100 DP, 11 DP, 95º DP. E aí o artigo 13B. O artigo 13B só vale para um crime, só para o crime de tráfico de pessoas, só para ele. E agora, no artigo 13B, o delegado, o promotor, pela via judicial, podem requisitar, junto às empresas prestadoras do serviço de telefonia, a captação de sinais dos aparelhos telefônicos. Porque quando o criminoso liga, quando a vítima liga, o sinal do telefone bate numa antena de captação mais próxima. E com isso permite-se aproximadamente identificar o local de onde está sendo feita a chamada. Então, inicialmente se faz isso pela via judicial. Esse tipo de captação de sinais não dá acesso ao conteúdo da ligação, só a localização. Pode ser de 30 dias o prazo, prorrogáveis por mais 30, e se precisar de mais tempo, o juiz concede. Não precisa instaurar o inquérito na hora. É urgente para você requisitar isso. Pode ser no prazo de até 72 horas para instaurar o inquérito. E mais, se o juiz não for localizado para se manifestar, a requisição será feita pelo delegado, pelo promotor de forma direta às empresas concessionárias de telefonia. Vamos ver isso daí então? Olha lá. Ser necessária a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas. E esse tráfico é bom. Tem crime no Código Penal, tem a lei do tráfico de pessoas, a lei, e tem matéria do processo penal aqui, artigos 13A e 13B. O membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, ordenar, mediante autorização judicial, pela via judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente meios técnicos adequados. Quem são essas empresas? Claro, TIM, Oi, Vivo, Nextel. Como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Então, é isso, a captação de sinais. Isso aí, gente, é muito bom, viu? Teve um caso aqui em São Paulo, Mércia Nakajima, o namorado dela, um sargento da PM aposentado que era advogado, esqueci o nome do miserável agora, esse cara, ele estrangulou a moça e empurrou ela dentro de uma represa. Só que ele, terminado o crime, fez uma ligação para um comparsa dele. E a antena captadora próxima da represa pegou esse sinal. E ele não se deu conta disso. Aí no dia que foi interrogado, né, essa foi a prova cabal. Nesse dia o juiz perguntou, onde você estava na hora do crime? Eu estava lá em Xiririca da Serra, bem longe do local da
ocorrência da morte da moça. E o juiz questionou, e você perdeu seu celular, alguma coisa? Não, sempre esteve comigo. Então como é que você explica, maldito, esse sinal captado no local do crime do seu celular, se você estava em Xiririca da Serra? Aí aquela cara de bunda do réu. Não tem... Explicar o inexplicável é impossível. Então, toma. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Uou! Na hipótese de que trata o caput, o sinal. Falamos isso, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, porque aí já é caso de outra interceptação telefônica, é outra lei, outro modal de apuração, que dependerá da autorização judicial conforme disposto em lei. Inciso 2º, deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez, por igual período, mas... para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2º, será necessária a apresentação de ordem judicial. Dissemos isso. Muito bem. E aí chegamos aqui. Bom, só vou complementar o seguinte, beleza? Complementar que essa captação, se o juiz não se manifestar no prazo legal, pode ser feita diretamente pela autoridade policial ou pelo representante do MP, a empresa concessionária. Isso é importante que você saiba. E há prazo para a instalação do inquérito, em até 72 horas. E tenho dito. Ok? Muito bem. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, direito de defesa, não ampla defesa do indiciado, que será realizado ou não a juízo da autoridade, poder discricionário. Ok? E olha aí o pacote anticrime em vigência, gente! Artigo 14A. Nos casos em que os servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal, quem está lá? Segurança Pública, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Penal, que é o antigo agente de segurança penitenciário, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpos de Bombeiros Militares. Figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, procedimentos administrativos, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticadas no exercício profissional, quer dizer, o policial trocou tiro com o bandido, matou o bandido, feriu o bandido, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto 2848 de 40 do Código Penal, que são as excludentes de antijuridicidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade, exercício regular de direito. É isso. Sempre que o servidor público responsável pela segurança pública se ver numa situação dessas, o que fazer? O indiciado poderá constituir defensor. Poderá. Fica num primeiro momento a cargo do servidor público indiciado, policial. Beleza? Muito bem. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser, olha o termo, citado da instauração do procedimento investigatório. Isso não havia. Agora tem que ser avisado. Podendo, ainda o verbo poder, constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Então fica a meu critério, certo? Instaurou o inquérito, em meu desfavor, sou citado para em 48 horas constituir um defensor. Ok? Parágrafo 2º. Esgotado o prazo do disposto no parágrafo 1º deste artigo, 48 horas, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, não tive tempo, não tive dinheiro, esqueci.
A autoridade responsável pela investigação, delegado de polícia ou oficial da polícia militar, se for inquérito policial militar ou forças armadas, deverá intimar a instituição a que estava vinculado ou investigado, polícia civil, polícia militar, polícia federal, etc., à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Então, muito bem, agora o policial vai ter que ser aí representado por um defensor no curso das investigações. Achei isso maravilhoso, muito bom. Né? Tem que haver alguma forma de prestigiar a atividade policial e não deixar lá o policial ao seu próprio ônus se defender, ter ele que pagar um advogado quando isso não é o correto, uma vez que ele estava lá no interesse da sociedade. Parágrafo 6º. As disposições constantes desse artigo se aplicam aos servidores militares, vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, mas desde que os fatos investigados digam respeito às missões para a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu no Ceará, como aconteceu lá na região norte, como já aconteceu no centro-oeste, onde as Forças Armadas vão lá prestar um apoio à segurança pública estadual. Beleza? Tamo junto, força e honra. Não se esqueça. P.